E nós temos acompanhado a nossa série de exposições nessa série que escolhemos de espiritualidade na prática, baseado ali no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, como você preferir chamar, e fala basicamente e amplamente sobre a ética do reino. A gente vai dar uma passada no que vimos até agora e pausamos na semana passada devido ao nosso culto de Páscoa. A ética do reino, ou seja, aquilo que o rei deseja que seus súditos sigam. A gente lembra ali, a gente teve já uma série de informações, começando pelas bem-aventuranças, onde é dito, por exemplo, dentre uma das coisas, que os verdadeiros discípulos de Jesus permanecem fiéis, mesmo em meio às perseguições. Uma das bem-aventuranças fala acerca de fidelidade mesmo em meio às perseguições. E que tal comissionamento que se inicia com o rei ali, vai mostrar outra coisa aos discípulos, vai mostrar outras coisas aos súditos do rei. Dentre uma delas também, que são sal da terra e luz do mundo. Isso entra numa das questões da ética do reino, daquilo que o rei Jesus deixa para os seus discípulos. E mostra que através das obras dos súditos, o rei, que é Cristo, seria o quê? Conhecido. Ou seja, sal da terra, luz do mundo, através das obras que eles realizaram e que nós realizamos, o rei seria conhecido. Logo em seguida nós vimos que Jesus condena aqueles que acrescentam uma vírgula ou um tio à sua palavra, para que, através dessa modificação, as escrituras digam aquilo que os fariseus e escribas querem dizer, querem enfatizar, e não o que a própria escritura está dizendo. Jesus condena aqueles homens que fazem acréscimos às escrituras para colocarem as suas vontades, os seus pensamentos em ação, proibindo assim o que a gente chama das espertezas interpretativas, né? Ou seja, puxar para o seu lado e forçar o texto a dizer aquilo que o texto não diz, simplesmente para terem um determinado poder, principalmente poder sobre o povo, poder sobre os mais humildes. E aí com isso ele começa a contestar a interpretação dos escribas e fariseus. Como que ele começa essa contestação? Como que Jesus vai começar a contestar tudo isso que escribas e fariseus estavam falando? Ele ensina aos seus discípulos da seguinte forma, com a seguinte frase: vocês ouviram o que foi dito. Por quem? Pelos fariseus e escribas. Eu, porém, vos digo. E começou aonde? Semana retrasada, quem lembra? Através do 6º mandamento, que é: não matarás. Onde eles falavam e interpretavam que podia, assim, eu posso arrancar um braço do meu irmão, eu posso arrancar uma perna, eu só não posso matar. Eu posso aleijar, matar não. Então, fariseus e escribas interpretavam dessa forma, isso é o que eles dizem. E Jesus fala o quê? Eu, porém, vos digo, aquele que se irá contra o seu irmão, já quebrou esse mandamento. Se você falar com ira ou caluniar seu irmão, já cometeu assassinato. E hoje, nós estamos aqui para refletir acerca do 7º mandamento, que é: não adulterarás. É isso aí, muito bem. Vocês não ouviram em casa, mas eles responderam. Que vai muito além do que os escribas e fariseus adotavam como regra e interpretação. Vamos ler juntos? Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 32. Mateus, capítulo 5, versículo 27 ao 32, e diz assim a palavra do Senhor. Vou ler a NVI aqui, tá bom? Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar,
corte-a e a lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Oremos. Pai, nessa noite podemos aqui ouvir e aprender acerca da tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, fale profundamente aos nossos corações, que a tua palavra fale profundamente às nossas vidas, transformando a nossa atitude, ó Pai, de dentro para fora. Cuida, ó Pai, de nós e abre os nossos ouvidos e corações para essa mensagem. Que o Senhor fale primeiramente ao meu coração, como já falou, e assim ao dos meus irmãos. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tema da nossa mensagem, dentro da série Espiritualidade da Prática: cuidado com o adultério e o divórcio. Nós vamos ver aqui como Jesus trata essa questão da lascívia e do divórcio, como era interpretado e como agora ele mostra de fato como é. Nós vamos dividir em 3 pontos. Se você trouxe aí, ou se você quer anotar no seu smartphone, eu indico a você que coloque aí no modo avião para você não receber notificação, até rima, né? No modo avião para não receber notificação. Em 3 partes esse texto. A primeira parte, nós vamos ver o ensino correto sobre a imoralidade sexual, nos versículos 27 e 28. A segunda parte, nós nomeamos aqui o princípio da amputação, ou seja, Jesus ensina acerca da intolerância com a imoralidade sexual. Princípio da amputação. Jesus ensina acerca da intolerância contra a imoralidade sexual. E o terceiro, o ensino correto de Jesus acerca do divórcio, versículo 31 e 32. Então, nós já caminhamos aqui para o primeiro ponto, onde nós vemos o ensino correto sobre a imoralidade sexual no versículo 27 e 28. Veja, vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, mas eu lhe digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus inicia como ele iniciou da ira: vocês ouviram o que foi dito. Dito por quem? Pelos escribas e fariseus. A gente nunca pode perder a cena da nossa mente. Jesus aqui ainda continua sentado ali no monte, falando primeiramente e inicialmente com os seus discípulos, e tem uma multidão ali mais atrás ouvindo o que Jesus está ensinando aos seus discípulos. E dentro dessa multidão, escribas e fariseus. Por isso que Jesus fala tanto no da ira, no do homicídio, acerca de vocês ouviram o que foi dito. Ouviram o que foi dito pelos escribas e fariseus. Eles usam o 7º mandamento somente para a parte física. O contato físico da lei. Ou seja, a ação, a atitude corporal, tomar uma mulher para si e adulterar com ela. Com isso, Jesus, ao falar isso, combatia a hermenêutica errada dos escribas e fariseus. A hermenêutica, a tradução do texto dos escribas e fariseus, que distorciam o mandamento realmente como ele é, realmente como ele diz. E Jesus vai corrigir essa interpretação errada, essa hermenêutica errada, falando o quê? Eu, porém, vos digo. Veja que Jesus ele não está corrigindo a lei. Jesus fala assim: vocês ouviram o que foi dito. Senão a gente pode pensar, Jesus então estava corrigindo os 10 mandamentos? Não. Jesus estava corrigindo a interpretação errada de escribas e fariseus. Por isso que ele fala: vocês ouviram o que foi dito. Se foi dito por alguém. E esse alguém era escribas e fariseus que ensinavam errado para o seu bel prazer. Tá bom?
e ele começa o ensino correto, ou seja, a interpretação correta do 7º mandamento, que é não adulterarás. Importante, como eu já falei, lembrar que Jesus ele não contradiz a lei, ou ele não está reescrevendo a lei, e sim dando a interpretação correta para aquilo que a lei diz, indo ao contrário dos escribas e fariseus. Com isso, no versículo 28, Jesus vai dizer qual é a interpretação correta. Qual é a interpretação correta do 7º mandamento, não adulterarás? Se você correr os olhos aí, você vai ver qual é a interpretação correta. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Algumas versões trazem a seguinte fala: qualquer homem. No seu pode estar igual ao meu aqui, qualquer que olhar para uma mulher, e aqui a intencionalidade de Mateus ao escrever eram os homens. Os ensinos eram para os discípulos, quando Jesus falava. Os discípulos eram homens. Ele fala, qualquer homem que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Sabe o que é interessante? Que é muito difícil a gente ter um controle sobre o olho e também sobre os pensamentos. A negativa já faz a gente imaginar coisas. Ninguém consegue aqui dizer, eu consigo olhar em linha reta o tempo todo o tempo, porque quando você pisca, o seu olhar ele já modifica. E Jesus sabia disso. Jesus não estava falando desse tipo de olhar, trazendo para os homens, ao passar ali na sua frente, inevitavelmente uma mulher indecente, você viu que passou uma pessoa e rapidamente você virou olhar, você viu. Jesus não está falando desse tipo de olhar. Jesus está falando de outro tipo de olhar. E é o que a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Só para vocês entenderem, não sei se com vocês era assim, quando vocês eram criança, a negativa na questão do pensamento já faz a gente imaginar coisas. Eu, quando eu era criança e vivia no contexto de igreja, e falava bem assim, se você matar alguém no pensamento, você também já está assassinando, é assassinato. Adivinha o que eu fazia? Imaginava matando alguém. Estava condenado já. Porque a negativa, a gente não tem controle sobre os pensamentos. A gente não tem controle sobre esse tipo de pensamento. E aí a gente, quando criança, a gente pensa que as crianças não ouvem a exposição bíblica, elas ouvem e prestam atenção. E fala bem assim, rapaz, eu sou um assassino. Se minha mãe souber que eu matei alguém no pensamento, eu vou apanhar. Porque nós não temos controle pelo pensamento. Aquele que diz que consegue controlar os olhos e os pensamentos, ele é mentiroso e fariseu. Jesus sabia disso. Jesus sabia dessa questão. Afinal de contas, ele estava lá quando a gente foi criado. Não temos o controle que Jesus tinha acerca da mente e acerca dos olhos. Os olhos no sentido que ele traz aqui. Onde que está a diferença para aqueles que não têm o controle da mente e dos olhos? No coração. É justamente sobre isso que Jesus está falando. Era do coração que Jesus estava querendo tratar dos seus discípulos. Era no coração que Jesus estava querendo tratar com os discípulos. É no coração do homem que nascem os maus desígnios, os maus desejos. É no pensamento distante de Deus que faz com que a gente pratique pensamentos e olhares imorais. Se você relembrar quem você era sem Cristo, quando você estava distante dele, quando você estava longe dele, como que era o seu pensamento, como que era o seu olhar. Automaticamente, aqueles que se aproximam de Cristo mudam a mente e transformai-vos pela renovação da vossa mente. O Evangelho é uma transformação de vida. É isso que Cristo está ensinando. É isso que Cristo está ensinando para os seus discípulos. Quando vocês estão em mim, quando vocês ouvem as minhas palavras, quando vocês estão comigo, os seus olhos e a sua mente é transformada, o seu coração.
ele faz com que a gente, longe de Deus, a gente distante de Deus, faz com que a gente pratique esses pensamentos e olhares imorais. E sabe o que é mais interessante? Essa fala de Jesus está atrelada ao 10º mandamento, que todo mundo sabe qual é o 10º mandamento. Não cobice, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobice. Interessante que foi por causa da cobiça dos olhos que quem caiu? Lembram? Adão e Eva. E viu que parecia, era o quê? Agradável aos olhos. Foi por causa da cobiça dos olhos que um camarada que ao invés de estar na guerra, estava passeando e vagueando pelo terraço, olhando o seu reino e a guerra lá acontecendo. Davi estava no lugar errado, na hora errada, no momento errado e com o olho no lugar errado. Porque com isso ele viu uma jovem tomando banho e o que aconteceu? Ele cobiçou o que não era seu. Olha que interessante como o 10º mandamento está ligado à queda, aquilo que a gente cobiça, aquilo que os nossos olhos veem. Acontece isso com Davi. O 10º mandamento está para nós como aquele que, distante de Deus, nos faz cometer todos os outros pecados. Quando cobiçamos o que não é nosso, quando cobiçamos aquilo que não é do alto, quando cobiçamos aquilo que não é do reino, nos tornamos homicidas, adúlteros, ladrões e assim por diante. Com Davi foi assim, e comigo e com você não é diferente. Precisamos de uma interpretação correta. Precisamos de Cristo no nosso coração e mente para fazer com que os nossos olhos, a nossa mente e principalmente o nosso coração sejam segundo aquilo que Ele deseja. Era isso que Ele estava ensinando aos seus discípulos. Afinal de contas, quem era que a partir do momento em que se encerrasse ali a passagem de Cristo aqui na terra, ali em Mateus capítulo 28, na grande comissão, que agora iria? Lembra? Agora vão e façam discípulos de todas as nações. Eram os discípulos, eram seus súditos. Isso aqui é para nós. Somos os seus discípulos, os seus súditos que receberam agora vão e façam discípulos, batizando-os e ensinando os meus mandamentos. Ensinando os meus mandamentos farisaicamente? Não. Ensinando os mandamentos, aquilo que nós vivemos na prática. É isso que Jesus está falando. A ética do reino é uma espiritualidade na prática, vivida na vida do cristão. Isso nos leva para o segundo ponto. Ao passo que Jesus dá um ensinamento correto acerca do 7º mandamento, que não adulterarás, que ele agora faz a interpretação correta, ele dá um ensino de como se livrar da imoralidade sexual, da imoralidade que domina, que corrompe, que corrói o coração e a mente humana. É interessante que ele fala para homens aqui, mas claro que o princípio é aplicado para homens e mulheres nos nossos dias atuais. E aí no segundo ponto ele vem com o ensinamento que a gente chama de princípio da amputação. Parece pesado o termo, mas é justamente isso que Jesus traz. Uma intolerância com a imoralidade sexual. Ele ensina aos seus discípulos a não tolerar de forma nenhuma, em hipótese alguma, a imoralidade sexual. De que forma? Versículo 29 e 30. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do corpo do que todo ele para o inferno. Olha que interessante. Parece, e não se fala muito hoje em dia, da questão do inferno. Jesus já estava tratando com radicalidade o pecado da imoralidade sexual. Jesus estava tratando radicalmente de que
quem tem os olhos e o coração e a mente nisso, se não arrancar isso da sua vida, será lançado no inferno. Por quê? Porque a gente entra no princípio do fruto e da árvore. Não pode um pé de melancia não tem pé no chão, né? Uma semente de melancia nascer um pé de maçã. Não tem como. Se for bom, é bom. Se é ruim, é ruim. É cortado e lançado aonde? Jesus vai falar, no fogo. E aqui a mesma coisa. É melhor que você perca, e ele usa uma linguagem, uma teologia da amputação, que a gente chama, né? Perder o olho ou a mão, do que todo o corpo ser lançado no inferno. Ele faz aplicação desse ensino. Tem uma frase de um teólogo que eu gosto muito, conhecido de todos nós, que ele diz assim: enquanto o teu olho for servo da imoralidade, ele não verá nada como realmente é. A imoralidade substitui a visão pela ilusão. Enquanto o teu olho for servo da imoralidade, ele não verá nada como realmente é. A imoralidade substitui a visão pela ilusão. Essa conhecida teologia da amputação, ensinada por Jesus aqui, é lógico que ela não é literal. Mas na história, alguns fizeram isso. Tem um camarada chamado Orígenes, que ao ler esse trecho, e outro que retratava acerca de paixões sexuais, ele se castra e se torna eunuco. Ele levou tão a sério aquilo, esse texto impactou tanto ele, que ele chegou ao ponto de se castrar. Alguns historiadores dizem que Orígenes faz isso, olha que interessante, para evangelizar mulheres, para não cair em tentação. Somente após ele fazer isso, foi-lhe permitido evangelizar mulheres, para que ele não pudesse cair em tentação. Não era esse ponto, lógico que não era isso que Jesus estava querendo que os seus discípulos fizessem, que de fato chegasse, pegasse algo e arrancasse um olho, ou que arrancasse a sua mão. Mas, mais uma vez, ele está tratando de questões da onde? Do coração. Alguém muito sábio já dizia: guarde o coração, porque dele provém as entradas e saídas da sua vida. E não era à toa. A seriedade da exigência de arrancar os olhos ilustra a ética do reino. Por mais que a gente não encare isso como literal, mas a gente precisa encarar o princípio com seriedade. A gente precisa encarar esse princípio com seriedade, ao passo de não sermos complacentes com o pecado e nem amenizar o mesmo. Falando especificamente, interessante que Jesus fala isso acerca da imoralidade sexual, ele fala: arranca os olhos. Não brinca com isso. Não brinca com a questão da imoralidade sexual. Olha que interessante, lendo esse texto, os antigos, quando via a parte, é melhor arrancar o olho e a mão para não ter o corpo todo lançado no inferno, os antigos pensavam o seguinte: era melhor a amputação do que a pena de morte. Isso para nós, também é válido. Se alguém chegar e falar para você assim, tem duas opções: eu arranco sua mão ou eu te mato. Deve doer muito, mas você vai preferir que arranque a sua mão. É com essa ideia que os antigos tinham: é preferível que seja amputado um membro do meu corpo do que a pena de morte. E o pensamento deles acerca da pena de morte era uma pena de morte imposta pelo próprio Deus, que era a morte eterna.
Nesse ponto, nós precisamos entender e pensar que esse pecado contra Deus deve ser evitado a todo custo, mesmo que isso lhe custe os olhos ou as mãos. É preferível perder o olho do que o corpo todo ir para o inferno. Jesus, ele está claramente lutando e ensinando contra a interpretação errada. Lutando e ensinando contra aquilo que a galera passava a mão na cabeça. Olha, eu não traí o meu marido. Eu só estou vendo algo, uma imagem. Ou um vídeo. Eu não traí a minha esposa. Eu só estou vendo. Alguns fariseus e escribas acreditavam justamente nisso. De que o fato deles olharem cobiciosamente para uma mulher, para uma jovem, não constituía no pecado do adultério, só se eles consumassem o ato. E Jesus estava totalmente ensinando contra isso. Por isso que ele fala de arrancar os olhos. As mãos, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, era na questão do adultério prático, físico. E os olhos era na questão da lascívia. Jesus está condenando e ensinando que a lei condena os dois. E ele fala assim, porém a lascívia ela não vem dos olhos ou das mãos, mas ela vem do coração. Onde que está o nosso coração essa noite? Onde que os nossos olhos têm passado? Eu não adulterei porque eu não toquei, não relei, não consumei o ato. Mas eu troco mensagens indecentes com outros homens ou com outras mulheres? Ufa, ainda bem que isso é só para casado. Não. Os solteiros e solteiras, quando fazem isso, estão adulterando contra Cristo. Esse é o princípio. Adulterando e traindo o rei, primeiramente. Onde os nossos olhos e as nossas mãos do teclado têm passado? Têm olhado, têm consumido visualmente. Se nós colocarmos Jesus entre os nossos olhos, nós vamos ter olhares, mentes, mãos e corações redimidos. Se colocarmos Jesus entre os nossos olhos, entre nós e uma outra pessoa, nós vamos olhar para aquela pessoa como um irmão e uma irmã, redimido, sem um olhar lascivo. Você não vai olhar mais para um homem ou para uma mulher com um olhar devorador e pecador, mas com os olhos de Cristo. E tem um camarada que fez isso, muito interessante. Jó, capítulo 31, versículo 1, ele diz o seguinte: fiz um pacto com os meus olhos para não olhar com cobiça para as moças. Olha que interessante. Esse pacto de Jó, essa aliança de Jó, não foi com os olhos, foi com o seu próprio coração. Porque lembra o que Jó fazia? Sem ao menos saber que se os seus filhos haviam pecado, ele oferecia sacrifícios. Jó levava Deus muito a sério. Fiz um pacto com os meus olhos para não olhar com cobiça para as moças. Jó capítulo 31, versículo 1. Jó colocava Deus nos seus olhos. Jó colocava Deus no seu coração. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele sabia que dele mesmo ele não seria capaz de não olhar com lascívia para as donzelas. Se não colocamos Deus nos nossos olhos, no nosso coração, a gente não consegue fugir da imoralidade sexual. Ninguém. Seja
nos olhos, que é o começo de tudo, ou as mãos, que é a parte prática, que é a consumação física do ato do adultério. Portanto, nós cristãos temos que buscar um pacto que envolva diretamente a nossa santidade, a nossa vida com Deus. Como que está a nossa vida com Deus? A nossa vida devocional, a nossa vida de oração, a nossa vida de leitura bíblica, a nossa vida de busca ao Senhor. Pastor, é muito difícil de resistir. Como diria a galera, é difícil para você e para a torcida do Flamengo. Você não é uma estrela cadente, o alecrim dourado, que todas as tentações do mundo vêm somente para você. Senão Jesus já não tinha colocado isso aqui para os discípulos. Senão Jó, que era um homem justo, apresentado pelo próprio Deus como um homem justo, não teria feito esse pacto. A busca da santidade, sem a busca da santidade, é impossível você e eu abandonarmos o pecado da imoralidade sexual. E às vezes, na nossa mente, pode estar que pecado da imoralidade sexual são imagens ou vídeos somente pornográficos. Isso abrange muito mais. Porque quando fala de imoralidade sexual, no texto bíblico vai dizer que os homens trocaram o seu modo natural, indo assim, homens com homens e mulheres com mulheres. Aí nós voltamos para aquela questão onde os nossos olhos são colocados nisso e visto de uma forma natural. Afinal de contas, eu não sou homossexual, então isso não vai me atingir. Isso faz parte de imoralidade sexual, segundo as Escrituras. Isso também é adultério para com Deus. Nós, cristãos, devemos fugir, não só evitar, mas fugir, não só do ato físico do adultério, que são com as mãos, mas também aqueles pensamentos e fantasias que levam a uma atitude lasciva, ou seja, os olhos. Se a gente está distante de Deus, se a nossa espiritualidade na prática não tem prática nenhuma, sinto muito. Nós não vamos conseguir nos livrar desse pecado. Enquanto o teu olho for servo da imoralidade, ele não verá nada como realmente é. A imoralidade substitui a visão pela ilusão. Eu comentei um pouquinho acerca disso hoje de manhã e é um dado que sempre me chamou muita atenção, o aumento do consumo da pornografia durante a pandemia. E o quanto isso reflete e refletiu na vida dos cristãos. Porque os 180% ou 150%, não lembro, que aumentou, não está só gente do mundo. Inclui também os cristãos. E note, ao passo que aumentou isso, aumentou a violência doméstica, aumenta o nível de abuso sexual na infância. Meu amigo não está aqui porque ele está de folga, mas eu vou falar igual ele. Abre parênteses para uma questão. E bem séria. O olho que é servo da imoralidade sexual, ele não consegue olhar uma filha como filha. Ele olha como um objeto sexual. O olho que é escravo da imoralidade sexual, ele não olha uma sobrinha como sobrinha. Ou um sobrinho como sobrinho. Ele está fechado para isso. Ele olha como um objeto sexual. 70% dos abusos sexuais acontecem com parentes, dentro dos lares.
E não são só pessoas que não conhecem a Deus. Tem muito cristão envolvido nessa estatística. Ou que se diz cristão. A imoralidade sexual Jesus trata com seriedade porque ela não é brincadeira. Ela devasta a vida das pessoas. Pastor, mas e o homicídio? Também. Mas veja que Jesus fala da teologia da amputação e que será lançado no inferno acerca da imoralidade sexual. Não brinca. Não brinque com isso. Principalmente os homens. Não brinque com isso. Tem vários... Como é que fala? Em rede social? Página. É isso? Páginas. Em redes sociais que tratam acerca de pessoas que têm dificuldade com a pornografia. E se vocês ouvem os relatos, são desesperadores. Porque o olho e o coração está servo da imoralidade. Fecha parênteses. Jesus trata muito sério essa questão e agora ele depois dele dar o ensino acerca da imoralidade e da aplicação de como combater essa questão da imoralidade sexual, ele agora vem com outro ensino, que é acerca do divórcio. O ensino correto acerca do divórcio. Versículo 31 e 32, que diz o seguinte: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe a certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Jesus, ele traz outro ensino aqui para os seus discípulos. Nesse ponto agora acerca do divórcio. A gente precisa entender, primeiramente, o que Deus pensa acerca do divórcio. E o que Deus pensa acerca do divórcio está lá em Malaquias capítulo 2, versículo 16, que diz: eu odeio o divórcio. Deus fala sobre isso lá em Malaquias. Deus odeia o divórcio e ponto. Aí você pensa, então Jesus está indo contra Deus? Jesus agora nesse ponto está contradizendo a Deus? De forma nenhuma. De forma alguma. Jesus, comumente com o Pai, ele coloca essa cláusula de exceção, exceto por imoralidade sexual, a cláusula de exceção aberta por Jesus, não representa o que Deus fez com alegria. Deus odeia o divórcio. E isso não muda. Mas ele vai dizer que, por causa da dureza do coração do homem, com tristeza é aberta essa cláusula de exceção. Mas ele continua odiando o divórcio. E por que ele falava foi dito? O que acontecia naquele período? Porque eles estavam se separando por qualquer motivo. A interpretação errada, a forma do divórcio, estava pelos escribas e fariseus, estava fazendo com que homens deixassem sua mulher porque queimou o arroz. Você queimou o arroz, não presta, está fora. Você acordou hoje com a unção do leão, os cabelos lá em cima, não quero mais, está fora. Jesus está falando, isso não existe. Queimou o feijão, está fora. E olha que queimar o feijão, também que Larissa nunca queimou o feijão. Pelo contrário, né, meus irmãos? Alguém aqui, abre parênteses, teve a oportunidade de experimentar o feijão, é muito bom. Fecha parênteses. Jesus estava falando para aqueles caras que isso não existia. Vocês estão se separando por qualquer motivo? Não, está errado isso aí. Os fariseus e escribas estão ensinando dessa forma? Não é isso. Jesus está falando que isso não existe. O que Deus uniu, não separe o homem. A cláusula de exceção aqui
que é a porneia, a imoralidade sexual, agora as mãos, o ato cometido de fato, o adultério, é a cláusula de exceção para o divórcio, mas por causa da dureza do coração do homem, não por aprovação divina. A palavra imoralidade sexual aqui, que no grego é porneia, eles entendiam que porneia era qualquer coisa. E Jesus vem falando que não. Porneia era o ato sexual em si. Era a consumação do adultério. Mas ele queria que isso acontecesse? Não. Deus continua odiando o divórcio. Porém, por causa da dureza do coração do homem, havia essa cláusula de exceção. Isso tira aí da sua cabeça, da sua mente, do seu coração, a história do, eu acho que acabou o amor. Vou me separar. Vou devolver. Ele não é mais bonito como ele era antes. Ele está parecendo um Pokémon agora. Eu vou devolver ele para a Pokébola do pai dele. Pega de volta, mãe, esse teu Pokémon aí, que isso é muito feio. Não era assim que eu queria, não. Nossa, eu não tinha notado que você acordava assim, minha filha. Misericórdia. Se eu tiver problema do coração, cada hora é um susto. Vai! Isso acaba. Não existe acabou o amor. Não existe eu acho que eu não te amo mais. Deus odeia o divórcio. Homem, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Casamento, isso serve já para os meninos que querem casar. Casamento não é para menino. Casamento não é para moleque. Casamento é para homem. Se você aí está reclamando porque você às vezes tem que pagar um salão para sua mulher, pagar para ela ir a algum lugar, para ela se embelezar, casa com a Barbie, filho, que aí não reclama. Se você enjoar, ela não vai reclamar que precisa fazer cabelo, unha, nada disso. Ou casa com um boneco, ou não casa. Queria ter meu momento para jogar videogame. Você me quebra desse jeito. Crise no casamento, por quê? Queria fechar um jogo. Deus podia fechar a mão na tua cara, meu irmão. Por favor. Casamento é para homem, casamento não é para menino. Estou falando que a gente não pode ter falha. Mas falar assim, eu não imaginava que era assim. Não imaginava que era assim. Deus odeia o divórcio. Se você que está aqui, você é solteiro nessa noite, está pensando em casar, pense bem. Se não, ou pede para Deus tirar o desejo sexual do seu coração, que esse aí é o princípio, e da sua mente, que esse é o princípio do celibato, né? Ou então, se você tiver coragem, faz igual a Eurígenes, amputa. Mas casamento é para homem. Casamento é para aquele que quer assumir a responsabilidade. Não para qualquer tempestade falar, vou te devolver para tua mãe. Ainda mais se ele souber que nos Estados Unidos, a mulher quando está em TPM, se ela matar o marido, ela consegue ser absolvida, porque é comprovado que demonstra que há modificação nos hormônios. Pode pesquisar isso, se já não teve caso assim. Misericórdia, Senhor. Toma conta do teu servo americano, Jesus. Minha filha, deixa pra lá. Casamento é para homem. Mulher, acharam que ia ficar só nos homens, né?
Desejos, valores biblicamente iguais. Casamento não é para menina. Casamento não é Nárnia. A Bíblia tem uma série de recomendações para você que deseja casar e para você que já é casada. Salomão vai falar muito acerca de uma mulher rixosa, que parece uma torneira com goteira. É isso, né? Misericórdia, Deus. Tenha misericórdia. Que fica pingando, sabe? Experimenta deixar lá a torneira com goteira para você ver. Casamento não é para menina, casamento é para mulher, e para a mulher que entende qual é a vontade de Deus para o seu coração. Se você já está casando, deixa eu falar uma coisa para você. Se você já está pensando em casar e falar bem assim, direitos iguais. Meu corpo, minhas regras. Homem nenhum vai mandar em mim. Primeiro que a Bíblia não fala que ninguém vai mandar em ninguém. Não casa. Casa não. Fica solteira, assistindo a tua série, tiazona cuidando da galera das crianças da igreja. Casa não, casa não. Casa não, que ninguém vai te aguentar, ser humano. Se você não entender biblicamente, for na ondinha do mundo, o que é uma mulher bíblica, uma mulher que realmente é uma esposa sábia, que edifica o lar, se você não entendeu isso nas escrituras, não case. Não saia da casa do seu pai para dar trabalho para os outros. É sério. O que vocês acham que está acontecendo, inclusive no meio cristão, esse tanto de divórcio? Porque ninguém entendeu as escrituras, ninguém entendeu nada. Não consegue passar uma dificuldade, não consegue passar nada, que já está pensando em separar, virou tudo descartável. Mas onde você viu isso? Na Netflix. Lá fala. Não está bom, separa. Eu acho que eu já contei, mas eu vou contar de novo. O nível de divórcio e o nível de mulheres que traíram os seus maridos ao ler/assistir aquele maldito filme que eu não assisti, mas eu sei porque eu vi as pesquisas, 50 Tons de Cinza. Eu sei o que fala lá no filme. Aí você fala, homem nenhum vai mandar em mim. Aí o filme que a abençoada, para não falar infeliz, se encanta é do cara que dá uns tapas na mulher, porque ele é rico. Tomar uns tapas e andar na Ferrari pode, né? Agora, passar perrengue de bicicleta na Monarch? Não dá. Quero separar. Coração, né, minha filha? Coração, né, meu filho? Vê como tudo envolve o coração? A gente ri, mas foi sério e foi crente fazendo isso. Ele não é igual aquele cara lá, não. E separou. Porque ao invés de estar aprofundado no que as escrituras dizem, estava aprofundado em filmes e livros que falam totalmente ao contrário daquilo que as escrituras dizem. Onde está o seu coração, ali vai estar o seu tesouro. Daquilo que você se encher, é aquilo que você vai transbordar, isso é um fato. Não tem como fugir disso. É interessante que Jesus vai dizer que, entre linhas, ele está combatendo a banalização do casamento. Se você já é casado, não banalize o seu casamento. Seu casamento é uma obra do Senhor. E se você pensa em casar, valorize o casamento. Não entre num casamento banalizando. Porque isso é uma obra do Criador. Isso é uma obra de Deus. Valoriza aí a sua esposa, o seu marido. Pastor, mas eu sou solteiro. Já fica com essa ideia na cabeça aí, meu filho, minha filha. Vou casar para valorizar minha esposa. O importante é ser feliz. Quem fala isso é Satanás, gente. O importante é ser feliz, o importante é eu fazer o outro feliz. A Bíblia não fala amar você mesmo para depois amar o próximo. Pastor, nós temos que ter amor próprio. Inventares 1:7-1.
Isso é a teologia do cão, tá? Já vai sabendo. A gente ama o próximo. Efésios 5 vai dizer que a gente se enche do Espírito, se deixa encher do Espírito, e a mulher se submete ao marido que está cheio do Espírito, e o homem se sacrifica como Cristo amou a igreja e por ela se entregou, porque ele também está cheio do Espírito. É uma junção. Para a gente concluir, eu concluo aqui lembrando do texto de Apocalipse 2:20 e diante, que vai dizer o seguinte. Quem lembra? Igreja de Tiatira, tenho contra ti tolerar quem? Jezabel. Jezabel representava a imoralidade sexual no meio da igreja. Jesus estava condenando a igreja de Tiatira. Eu tenho contra ti tolerar Jezabel. Jesus é intolerante a qualquer porta, gatilho, qualquer coisa que faça a imoralidade sexual adentrar no coração da sua igreja, adentrar no coração dos seus discípulos. Tudo que os olhos lascivos tolerar, será consumado com as suas mãos. Tudo que os olhos lascivos tolerar, abrir mão, vai ser consumado uma hora ou outra com as suas mãos, que representa a parte física. Jesus, ele não está só cuidando dos olhos e das mãos dos seus discípulos, ele está cuidando do coração deles. Afinal, a ética do reino exige súditos fiéis ao seu rei e às suas ordenanças. E por isso, Jesus ensinou acerca da luta contra esse pecado. Como isso se aplica a nós nessa noite? Enquanto o teu olho for servo da imoralidade, ele não verá nada como realmente é. A imoralidade substitui a visão pela ilusão. A gente precisa cuidar do nosso coração. Aplicar as escrituras de forma correta na nossa vida. Espiritualidade na prática não é só um tema bonito, não é só um tema para eu colocar num quadro ou num anúncio de Instagram, num anúncio de YouTube, mas espiritualidade na prática é para a gente viver isso no nosso dia a dia. Para que a gente aplique isso nas nossas vidas. Não brinque ou tolere pecado sexual na sua vida, ou ele vai tornar você escravo. E todo ídolo, todo escravo, ele serve a um senhor, e esse senhor exige sacrifício. E é um senhor que não é Jesus Cristo, é um senhor que é imoralidade sexual, e ele vai exigir sacrifícios para que você mate o seu desejo, mate a sua vontade. Não se deixe ser escravo do pecado sexual, porque o escravo automaticamente vai obedecer àquele que governa, àquele que é senhor do seu coração e da sua mente. Se o nosso Senhor falou que a gente com os nossos olhos impuros e mãos iníquas, ele diz que nós jamais seremos libertos da imoralidade sexual. O que eu e você, nós temos que cortar hoje para manter a mente e o coração limpo? Qual é o gatilho que faz você adentrar nesse pecado? Se isso, inclusive, estiver prejudicando o seu casamento, lute contra isso. Peça ajuda. Sozinho você não vai conseguir. É uma luta que você precisa admitir que você já perdeu. A imoralidade sexual, ela é devastadora. Você precisa admitir nessa noite que você já perdeu. A partir do momento que você admitir que você já perdeu a luta contra a imoralidade sexual e pedir ajuda, é onde você vai salvar a sua vida, vai salvar o seu casamento e vai se salvar do inferno. Mas só em Jesus.
Só em Cristo. Só confessando o seu pecado e abandonando, que você vai conseguir isso. Por último, que a gente possa colocar Jesus diante dos nossos olhos. Só assim nós poderemos caminhar como Ele nos ensinou e nos livrar da imoralidade sexual. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e, seja homem, seja mulher, eu gostaria que, se você tem um problema com isso, com a imoralidade sexual, você confessasse para si mesmo agora. Que você pedisse a ajuda do Senhor para você abandonar esse pecado. Que você pedisse a ajuda de Deus para que você abandone esse pecado, ampute isso das suas vidas. As Escrituras e nós aqui como pastores estamos aqui para lhe auxiliar, para lhe ajudar na sua dificuldade. Tiago 5,16 vai dizer: confesse os seus pecados uns aos outros. Ore uns pelos outros para que vocês sejam curados, para que vocês sejam libertos. Se você nessa noite tem problema com isso, tem dificuldade com isso, não importa com quem você tem mais intimidade, seja comigo, seja com Wesley, mas nos procure, peça ajuda, não se afunda mais nisso, não se afunda mais nessa lama, não perca a sua vida, não perca o seu casamento, peça ajuda, porque nós, uns aos outros, nós vamos nos fortalecer, pedindo força ao Senhor, porque Ele dará forças para nós para lutar contra isso. Nós estamos aqui para te ajudar. A imoralidade sexual não pode tomar o trono do seu coração, não pode tomar e direcionar o rumo da sua vida, o olhar lascivo. Mas o Senhor quer te ajudar nessa noite. Se você também está com problema no seu casamento, larga o orgulho de lado, porque se você fala que é preferível separar do que pedir ajuda, saiba que Deus odeia o divórcio. E nós também estamos aqui para poder ajudá-los. Conte conosco. Deixa a gente lutar essa batalha junto com vocês. Deixa a gente lutar essa luta junto com vocês. Porque o Senhor estará lutando conosco. Louvado seja o Senhor. Pai, todos nós estamos aqui nessa noite, clamando o sangue de Jesus nos nossos corações, na nossa mente, nos nossos olhos e nas nossas mãos. Pedindo ao Senhor, Pai, que nos ajude a manter os nossos olhos puros, a nossa mente pura, o nosso coração puro no Senhor. Por favor, Senhor, se há alguém com dificuldade, com problema, com o pecado impregnado da imoralidade sexual, que o Senhor toque no seu coração para que juntos nós possamos lutar contra isso. Se há alguém também, Senhor, que tem pensado na sua mente que o seu casamento não tem mais jeito, que o divórcio é a única solução, a tua palavra diz que o Senhor é a solução, que o Senhor odeia o divórcio, e que é para nós lutarmos pelo nosso casamento. Restaura as famílias, restaura os corações, restaura as mentes que estão destruídas, ó Pai, por algo que tenham passado, os corações, a confiança, por favor, Senhor. Que não seja mais simplesmente as minhas palavras, mas que seja o Teu Espírito agindo, porque é nisso que nós acreditamos. Nós não temos poder nenhum, mas o Teu Espírito Santo tem, ó Pai, para nos transformar, para nos limpar. Nos limpa das nossas impurezas. Limpa o nosso coração e a nossa mente, Senhor, por favor. Que casamentos sejam santificados, que namoros sejam santificados para louvor da Tua glória.
e que a imoralidade abandone o coração e a mente do teu povo. Nos ajuda, Pai, nessa noite, a nos livrar de tudo isso, ó Pai, para louvor da tua glória. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? O louvor pode ir. Deus abençoe e vamos juntos.